Imprevisível, cruel, mas ao mesmo tempo um herói colossal e verdadeiramente forte, o fundador de uma dinastia poderosa e com muitas tramas de traições. Seria possível um leão construir um legado ao seu redor? Muitos inimigos, alguns se escondem, outros estão bem próximos da alteza, mas ele não se importa, afinal todos saudam o rei Sekekama. Esse é o canal Segredos Profundo e você vai conhecer a história de uma dinastia animal comandada pelo leão colossal que é Sekekama. Não adiante essa parte. Preste muita atenção. Esse conteúdo. Nós demoramos mais conseguir reunir informações o suficiente e fazer o melhor para vocês. A história do Sekekama era aos nossos olhos uma colcha de retalhos onde precisamos juntar muitas informações e montar uma linha temporal coerente. Por isso, fique até o último segundo para saber mais e já clica no like para ajudar esse trabalho que está incrível. Prepara, clica no like e vamos nessa. 2014. Botsuana, região selvagens, Savutu Marsh, África, Austral. O país de Botsuana abrange uma grande área selvagem que é considerada remota. Fazem parte dele o deserto Kalahari e o delta de Okavango. Esse local não tinha nenhuma história mundial conhecida sobre sua fauna. Mas tudo mudou quando foi descoberto. A região delta de Okavango possui um longo rio que abrange muitos quilômetros e sustenta toda a vida animal na região. Durante um período do ano a seca é devastadora, os animais precisam se adaptar muito para sobreviver. Ao sul, no final do rio, um pântano enorme é formado onde se concentra uma vasta variedade de herbívoros, e foi ali que Sequela foi coroado. O rei Sekekama e seus irmãos estavam à procura de um bando para chamar de seu. Mas Tornuso sabia que não poderia contrariar o irmão de comportamento violento. Por isso era submisso a ele. Vindos do deserto, ao entrar na região delta do Okavango, sequer clamam e mapeiam a região e percebem que ali existem dois bandos estabelecidos, um pequeno e outro maior. Eles destronam o primeiro bando pequeno, que apesar de ser menor eram os reis da área norte. Pois o leão dominante era o mais forte da região. E em poucas semanas as duas leoas entram no cio. Eram elas Satal e sua irmã Sekekama. Casá-la com ambas. Mas não permite que seu irmão se aproximasse de Satal. Somente a irmã mais nova lhe era concedida. Mas Sekekama não estava satisfeito. Ele almeja uma leoa mais forte para chamar de rainha. Satal podia ser a atual rainha do norte. Mas para Sekekama ela não era tão poderosa. Foi quando ele percebeu que o outro bando possuía uma leoa que lhe interessava muito mais, além de possuir mais integrantes e dispor de maior quantidade de fêmeas. Seu líder era fraco e seria fácil destroná-lo. A leoa que chamou a atenção de Sekekama era Matsumi, bela, forte e imponente, uma rainha compatível para ele. Sekekama desejou imediatamente e precisava tê-la. Ele fez o impensável, destronou o rei de Matsumi, eliminando os filhotes daquele bando, e a nomeou sua rainha. Ao invés de juntar as leoas dos dois bandos conquistados para somar forças, Sekekama abandonou Satal e sua irmã no norte. Sekekama e seu irmão e o novo bando desceram pro sul, na região do pântano, acreditando que tinham deixado para trás apenas duas leoas prenhas. Mas na verdade Sekekama criou uma inimiga furiosa, Satal. Chamado de Colossal pelos guias locais. É um leão grande, de corpo robusto e extremamente forte. Ele e seu irmão governavam o sul, mas Tornoso, irmão de Sekekama, era apenas mais um súdito. Totalmente submisso ao rei, pois nesse reino as regras eram simples: obedeça, seja aniquilado pelo rei ou fuja. O bando de Sekekama era relativamente grande, com as leoas procriando e uma rainha igualmente poderosa. Matsumi era a leoa exclusiva do rei. Sekekama podia cruzar com todas as leoas, seu irmão também. Mas com menor frequência e somente depois do rei, com a exceção de Matsumi, que só poderia ser tocada por Sekekama. A região do pântano era dominada por hienas. Agora o local tinha um líder e ele fazia questão que todos se curvassem à sua presença. Assim que se estabeleceram ali, as hienas tentaram mostrar que elas eram donas do local, alguns filhotes que tinham acabado de nascer. Mas agora o pântano tinha um comandante de guerra. E Sekekama dizimou sozinho metade do clã de hienas, mostrando que a sua monarquia era para ser respeitada, fazendo mais inimigos, mas que ele não os considerava de seu nível. Sekekama não se importava, pois sua força era de longe superior a qualquer clã de hienas. Essa família de monarcas era muito diferenciada. Quando as leoas iam caçar até um local próximo para que eles assistissem tudo e aprendessem. Quando os filhotes estavam um pouco maiores, as leoas os colocavam em meio a manadas de herbívoros que os mais fortes e espertos sobrevivessem.
Assim a dinastia crescia como uma descendência de força bruta, cruel e habilidosa. Afinal, dizem que quanto mais difícil é a vida, mais frio você se torna, e isso era o que estava acontecendo com aqueles filhotes. Em 2016 o bando de Sekekama já possuía leões machos na puberdade. Entre eles haviam os 3 príncipes preferidos de seu pai, pois eram os primeiros filhos de Sekekama e de sua rainha. Sekekama gostava de caçar e, diferente da maioria dos leões, acompanhava suas leoas e finalizava as presas maiores sozinho. Ele reuniu os 3 príncipes e os levou para uma caçada, ensinando sobre a força necessária que um rei precisa possuir. Quando voltaram, Sekekama viu que um de seus filhos machos, que estava em idade de explosão de hormônios, tentava acasalar com sua intocável rainha Matsumin, mas esse é um direito apenas do rei. O único que poderia ter esse privilégio mesmo assim com outra leoa era seu irmão Tornuzi. Mas somente depois que Sekekama estivesse satisfeito em Matsumi, todos que tocassem seriam finalizados. Sekekama não tolerou tamanha ousadia. Ele pulou no pescoço do jovem macho e quebrou a sua espinha, deixando um recado para os 3 príncipes: vocês podem caçar, vocês podem ficar aqui, mas não podem acasalar ou não terei piedade. A justiça era feita pelo rei e ela era cega, não via nada, apenas se dobrava à vontade do leão dominante. Os príncipes começaram a alimentar um sentimento de repressão que poderia explodir a qualquer momento. Sekekama assumia, às vezes mantinha uma outra família em segredo. O rei traía a rainha e isso fazia-se sentir ainda mais como um deus. A amante era irmã da rainha Matsumi, que todos pensavam que teria fugido, mas você que clama a manteiga escondida para ter uma aventura diferente às vezes. Ela estava com filhotes e Sekekama era leal à sua descendência. Não os deixaria sozinhos à deriva. O que Sekekama não percebia era que quanto mais inimigos ele fazia. Pois quantos mais filhotes machos nascessem, maior a probabilidade da coroa sofrer um golpe de traição. Ele resolveu que era hora de sua amante se juntar ao bando principal com seus filhotes. Quando ela chegou, Matsumi sabia que precisava aceitar ou seria o seu fim. Os 3 príncipes se encheram de ciúmes, pois Sekekama estava passando tempo demais com os filhotes.